Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindas e bem-vindos a Papo de Música, o seu podcast preferido em assuntos, fofocas, maledicências e de vez em quando até elogios e informações do mundo da música de concerto. Hoje nós estamos num Papo de Música com sabor de cupuaçu. Todos nós estamos a saborear o finalzinho do nosso filhote. Fomos todos, os quatro, a Belém do Pará, nababescamente viajados, transportados e hospedados para, nessa joia arquitetônica quase destruída pelos cupins, que é o Teatro da Paz, ver essa produção da ópera Tosca no meio da selva. Sabiá toca flauta, roxinol toca o clarim, macaco na bateria, curia no tamborim. Chama logo o bem-te-vi, chama logo o bem-te-vi. E aí, Marcos Feck hoje não pôde vir, mas ele já me mandou a pergunta por e-mail. Senhores, afinal das contas, a Tosca foi tosca? Não foi tosca, vai. Acho que foi um espetáculo gostoso, um espetáculo bonito, uma montagem tradicional, enfim, bem comportada, mas que funciona como teatro, né? Acho que musicalmente também chegou até a surpreender, acho, o desempenho da orquestra, né, com o maestro Carlos Moreno. As vozes, acho que tanto a soprano quanto o tenor são vozes leves, talvez para os papéis, né? O Eric Herrero fazendo Cavaradossi, a Silviane Bellato fazendo a Tosca, mas os dois acho que também acabaram saindo bem também, enfim, são muito musicais, enfim, e acho que não chegou a comprometer o espetáculo. Agora, tinha o destaque das vozes. Ah, sim. Quem foi o destaque? Rodrigo Esteves, com certeza. Né? Não Fez só o no Scarpia. ponto da voz, mas cenicamente, né? O espetáculo cresceu bastante, é um sujeito que quando entrou, chamou a atenção de tal forma, parece que as coisas, deu um start ali, que tudo começou a andar de uma forma mais fluida, mais orgânica, inclusive cenicamente, né? Foi uma espécie de coelho, assim, né? E todo mundo começou a ir atrás da performance dele, e justamente a partir da entrada dele que o espetáculo, no ponto de vista vocal, cresceu. Acho que Alguém aqui ouviu o Rodrigo lá no São Pedro? eu ouvi, fazendo o mesmo papel. Então, dá pra comparar, João? Eu não sei se há uma diferença muito grande entre o desempenho lá e aqui. Eu acho que a voz também não é necessariamente a voz para o Scarpia, né? Mas ele sabe, enfim, criar, né, uma identidade do personagem, cria uma personalidade. Cenicamente ele é muito bom, enfim, então realmente o espetáculo cresce muito. Agora, acho que concordo com o Chu, acho que tanto o tenor e a soprano também começaram um pouco nervosos, tensos e foram se soltando também ao longo do espetáculo. Bom, eu também sou só elogios, na verdade, sabe? Eu acho que... Pô, a comida aqui no Pará, vejam vocês que era realmente boa. A gente tem que... Essa aqui é a 10ª edição do Festival de Ópera do Teatro da Paz, e a gente sabe o que é você organizar uma ópera. Imagine então a dificuldade de produzir ópera no norte do Brasil, com todas as limitações de recursos e orçamentárias que existem. E é a 10ª edição, quer dizer, uma coisa que também não é desprezível. E isso por uma iniciativa do governo do estado, que também é uma coisa rara de se ver aqui no nosso país, né? Eu acho que a ópera teve um corte tradicional, mas ela teve 3 cenários, onde castelo tinha cara de castelo, capela tinha cara de capela, sala do Scarpia tinha cara de sala do Scarpia. Então
com realmente uma pretensão de se fazer uma coisa como deve ser feita, né? E em relação ao desempenho, eu também achei surpreendente o desempenho da orquestra. O primeiro ato foi muito bom, eu acho que caiu um pouco. O terceiro ato é o ato mais complicado em termos musicais, ele é mais transparente, já começa com aquele coro de metais, que, enfim, é complicado, mas eu acho que foi muito bem, até pela condição do maestro Carlos Moreno, que mais uma vez mostrou que é um maestro de mão cheia, sabe fazer a orquestra desenvolver e a música desenvolver. E entre os solistas também, eu acho que o grande destaque ficou para o Rodrigo Esteves, sem dúvida nenhuma, né? Agora, Belém do Pará também tem uma característica, que é essa história que existe aqui nessa cidade, né? O conservatório, que tem mais de 100 anos, o próprio fato do Carlos Gomes ter estado aqui como diretor do conservatório ainda e faleceu aqui, né? O Carlos Sim, Gomes, ele já foi convidado com o pé na cova, ele mal pôde desempenhar, ficou 4 meses aí, esse clima bastante aprazível, e ele já estava com o câncer bastante adiantado, né? Mas não deixa de ser já um indício da longevidade da vida musical do Pará, que em 1896 eles tivessem condições de convidar o Carlos Gomes para dirigir um conservatório. Não, isso a gente também percebe hoje em dia no coro, no trabalho de coro com a meninada, no coro do próprio Teatro da Paz. É diferente do que em Manaus isso aí, né? Aqui você tem um lastro de história de música erudita no século que é bem significativo, é bem legal. A gente estava até brincando, né, quando tem que tomar cuidado aqui quando, né, na nossa arrogância paulistana, né, quando a gente fala, então usou-se cantores locais, que cantores locais aqui tem um Atalaião, é outro nível aqui, né? Carmen Monarca. As coisas aqui não tem complicado. Aliás, quer dizer, o Nelson lançou a comparação com Manaus, agora eu vou lançar o lado malvado da comparação com Manaus. Ui! Você que está nos ouvindo, bom, a gente também está elogiando muito, porque na verdade, viemos os 4 para cá sabendo que íamos comer um excelente cupuaçu, que desfilaríamos por uma cidade muito charmosa, que veríamos uma arquitetura restaurada e preservada muito boa, que estaríamos num teatro bastante atraente, bonito e que talvez com a melhor acústica de teatro de ópera do Brasil, mas estava todo mundo morrendo de medo do nível da produção, né? Quer dizer, a gente sabe que aqui em Belém tem bastante dificuldade com relação a Manaus. Normalmente a gente olha para Belém um pouquinho como o primo pobre, um pouquinho como o Teatro São Pedro do Norte. Então a gente estava morrendo de medo do nível do espetáculo e, na verdade, ficamos todos favoravelmente surpresos, porque no fim foi uma tosca, houve uma montagem de tosca, foi uma produção de pé do começo ao fim, né? A gente pode e deve, aí a gente começa a decupar o desempenho e analisa, por exemplo, a orquestra daqui era uma das charangas mais sólidas que eu já tive o desprazer de ouvir. Eu olhei agora no programa, tá cheio de reforço, mas independentemente disso, foi a primeira vez que eu vi essa orquestra soar como uma orquestra de verdade, assim, muito mérito para o maestro Carlos Moreno aí no trabalho dos ensaios. Teve essa curva de desempenho, até estava conversando com o Chu ontem, tem uma curva de desempenho ascendente das vozes e descendente da orquestra. A orquestra fez um primeiro ato impecável, fez um segundo ato muito bom e no terceiro ato começou a diminuir. Se tivesse quarto ato, acho que não tinha nem orquestra. Mas de qualquer maneira, 2/3 do espetáculo a orquestra conseguiu tocar bem, é uma coisa que aqui a gente não ouviu, nunca tinha ouvido dessa forma. Por outro lado, no elenco a gente tinha justamente esse medo que já foi dito por todo mundo aqui. As vozes eram evidentemente leves para os papéis. Com o Rodrigo a gente não tinha esse medo, não porque a gente está protegendo o Barreto aqui, mas a gente já tinha ouvido ele cantar o Scarpa no Teatro São Pedro e ele já tinha dado conta do papel. Ele realmente é um Scarpa, até a gente não vai ficar naquela coisa, seria ou não a voz, não, mas ele entra no palco e canta um Scarpa. Quer dizer, a Silviane sempre tinha cantado papéis líricos, né? Tá fazendo aquilo que em alemão a gente fala de mudança de far, a Silviane Bellato, né? Ela era um lírico com a cor um pouco mais escura, mas era um lírico, nunca tinha feito um papel tão pesado quanto a Tosca. E ela cantou uma Tosca do começo ao fim, ela não trapaceou em momento nenhum, cantou todas as notas. Claro, como todo mundo que faz Tosca às vezes tem que ir para a voz de peito, que não tem exatamente a mesma ressonância dos outros registros, claro que do meio para cima a voz brilha um pouco mais, mas a gente ouvia tudo o tempo todo, a orquestra mandando bala, a gente ouvia a voz da Silviane, era... cenicamente também me parecia bastante incrível. Para mim teve o mérito de não querer imitar as toscas que aí já existe, fez uma tosca dela e até no Vice d'Arte eu vi umas coisas de dinâmica que eu particularmente não tinha ouvido, né?
O Eric Herrero estava me preocupando também, porque ele recentemente me parece que vem tentando já os papéis que são realmente pesados para o desenvolvimento atual da voz dele. Ele tem uma cor que ele vai ser esse tenor que ele quer ser, mas não sei se é agora. Lá em Belo Horizonte, eu e o João, a gente ouviu ele cantando no André Chenier, e no Chenier praticamente não deu para ouvir a voz dele. O problema é que aqui na Tosca não ouve, mas aqui na Tosca, por outro lado, ele, talvez para encorpar a voz, acabou botando muito vibrato, às vezes o vibrato tinha aquela qualidade caprina que não é exatamente uma qualidade, né? A gente viu também os probleminhas de ritmo, ele estava desencontrado da orquestra nas duas áreas e no dueto final. Mas, por outro lado, ele é um Cavaradossi bastante entregue, bastante apaixonado, ele inegavelmente foi crescendo ao longo da resta. No primeiro ato estava todo mundo comentando no intervalo, todo mundo com medo, no segundo já incorporou, mas o tenor canta menos, e no terceiro, que o tenor tem que dar mais, ele deu mais, e eu acho que estava à altura aí do desafio. Eu acho que é uma produção que a gente fica realmente com a vontade de comparar o desempenho da estreia da última resta, que vai ser agora 12 de novembro, né? Porque dá para perceber que provavelmente tem muita coisa que vai se acertar, ou a gente pode imaginar, né? A gente assistiu aqui a estreia, né? Mas que ela dá essa curiosidade, né? Porque a gente está apontando alguns problemas, mas que, né, quiçá, né, sejam resolvidos em outras restas. Enfim, futurologia a gente ainda não faz, né, Irineu? Pagando a gente pode até fazer, né? Mas é que tinha alguns, evidentemente, especialmente a Eric e o Silviane, o Eric e a Silviane pareciam um pouco nervosos no começo da resta, mas a tendência é que eles cantando mais esses papéis em cena para valer, que a segurança vem, até porque eles estão desempenhando do. Agora, só para falar do começo da resta, lembrar da atuação do Saulo Javan, né? A maior voz do elenco. Foi muito bem, né? Também cenicamente, né? Sim, sim. Agora, uma coisa que é interessante, né? Até comparando um pouco com Manaus, não sei o que vocês acham disso, em relação à encenação em si, né? Direção cênica, encenação. Só lembrando, né? Aqui a gente tem a encenação do Mauro Vrona, isso, né? Com figurinos da Helena Toscano e a cenografia do Fernando Pessoa. Luz, que particularmente achei que não foi muito inspirada, Lucas Gonçalves e Rubens de Almeida, com visagismo de Omar Júnior. Isso. Que em comparação com Manaus, esse aqui realmente tem um corte bem mais tradicional e convencional, né? Em Manaus a gente, não sei, com diferentes diretores, sempre tem uma pontinha de modernidade, uma coisa que... o Mauro Vrona é um cara de ópera, ele conhece ópera, mas de vez em quando até assim, certos trejeitos dos cantores me lembra uma coisa um pouco assim, quase com uma pontinha de um pouco de antiquado, né? Diferentemente de Manaus, onde normalmente em Manaus você tem uma mensagem que é bem mais contemporânea, digamos. Né? Eu acho que aqui a gente está um passo antes, na verdade. Acho que aqui a preocupação de tudo é fazer uma Tosca que funcione em todos os sentidos. Né? Quando lá em Manaus a coisa me parece que está com mais grande, mais consolidada, eles estão se permitindo sonhar um passo além. Inclusive, quer dizer, não só no tipo de leitura, mas até nas escolhas de título, né? Em Manaus eles se permitem fazer um diálogo das Carmelitas, vão se permitir fazer uma Lulo, ou mesmo, quer dizer, uma experimentação dentro do tradicional, se permitem arriscar um Otelo de Rossini, que ninguém faz, tem três tenores. Aqui me parece que, por enquanto, a ideia é tentar fazer o feijão com arroz bem feito. Quer dizer, essa foi uma leitura super tradicional, mas que pelo menos uma leitura tradicional que funcionou como a gente vê em determinadas casas de ópera de São Paulo, que parece, quer dizer, que os figurinos parecem saídos de um brechó vagabundo, assim, né? Os móveis parecem ter sido comprados de terceira mão em casa de caridade. Aí não, nós estamos fazendo uma leitura... Não, uma coisa é fazer uma leitura com peças de cena da época que a ópera foi composta, né? E outra é fazer uma cenografia que evoque a época. Quer dizer, aqui em Belém a gente fez uma coisa quase de época, quase remontando a época que foi composta a ópera, mas me pareceu que houve uma linguagem disso,
Sim. Que dentro disso estava super correto. Eu vi, tirando realmente, tinha um item de no terceiro ato, aquele anjo com a espada na mão, aquilo realmente me incomodou. Mas o resto eu achei que estava de super bom gosto aí, não estava cafona. Também acho. O Vrona, na matéria que a Camila fez para a revista Concerto sobre o festival, ele declarou, né, que a ideia era fazer uma montagem mais ou menos padrão, seguindo as indicações do próprio Puccini, né, dentro da partitura, e acho que fez muito a contento o que se propôs. Sim. Né? E fez isso numa cidade que não via Tosca há 106 anos. E com uma proposta de qualidade também, né? Sim. Quer dizer, de querer fazer bem feito, como deve ser feito. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Em relação a esses 106 anos, você fala, né? Parece que foi em 1905 a última Tosca aqui. E que foi a Tosca que reinaugurou o teatro depois de um importante restauro e reforma que foi feito na época, né? Como agora, né? Exatamente. Ele agora estava caindo pelos pedaços. Você que está nos ouvindo, você pode agora vir a Belém do Pará e conhecer um dos mais lindos teatros do Brasil, para mim a melhor acústica de ópera. Essa possibilidade, alguns meses atrás, não havia. O teatro ficou 8 meses fechado, porque os cupins se apossaram de tudo com uma veracidade realmente impressionante. Ondinha dançando Não, mas tá bom, né, Ireneu, né? 8 meses por conta de um problema da natureza e ser resolvido, e 2 anos e meio com outros teatros e por problemas... Um problema estrutural sério, você tem que trocar toda a sustentação do teto, tudo que você resolver. Ainda bem que eles não trouxeram consultores do Teatro Municipal de São Paulo, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que mesmo sem cupim andaram se atolando nos restauros de uma duração realmente indefensável e insuportável. Parece que Belém precisa da ópera mais do que São Paulo e Rio, veja bem, hein? Pará exportou para o mundo Atalaiano. Pará exportou para o mundo Carmen Monarca. Pará exportou para a República Federal da Alemanha, para Daniel Barenboim, Adriane Queiroz. Você que está em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, está satisfeito com as vozes que tem aí? Tem uma coisa importante nessa história de festivais que a gente ainda não tocou e é realmente uma coisa a ser destacada, que é a participação dos profissionais da região, né? Aqui mesmo em Belém, eles estão falando que nesse festival aqui 90% dos profissionais envolvidos em todas as produções são paraenses. Em Manaus também tem essa preocupação. Então, se fazer um festival de qualidade de ópera que também traga ganhos sociais além do propriamente artístico para a cidade, né? Então, isso como ideia de conceito de festival, eu já acho legal. Isso em São Paulo talvez a gente não precise desse jeito, porque em São Paulo você deveria ter uma temporada lírica que perdure o ano inteiro, com 10 títulos, no Teatro Municipal, tudo isso. Aqui realmente é difícil, ópera é uma coisa que exige um tempo. Você acha que o modelo do festival para fora desses eixos metropolitanos é uma aposta boa? Olha, aqui para o Amazonas eu acho que sim, viu? Acho que sim. Eu não consigo imaginar esse teatro aqui fazendo 10 óperas assim, de repertório ao longo do ano. Enquanto que um festival está aí, né? Estamos na 10ª edição já. Não, exatamente, quer dizer, é um jeito de você pegar, dar um recorte de um período de tempo e conseguir concentrar os esforços nessa época que seria mais complicado de diluir ao longo do ano. Quer dizer, ainda mais que a gente sempre está falando de iniciativas que dependem de apoio e de subsídio governamental. E aí, às vezes, o governo não pode ficar o ano todo investindo só em ópera, porque há outras demandas, outras prioridades. A gente vê que aqui no Pará, como no Amazonas, o modelo festival é usado não só para ópera também, né? Eles fazem festival de cinema, fazem festival de um monte de coisa. João Luiz Sampaio está louco para falar. Não, eu acho que dentro dessa questão que o Chu falou, acho que tem só uma coisa que é o que acontece com esses teatros fora do festival. O que sobra. A gente vê aqui ao longo de um mês você tem um festival de ópera, porque essa toca, faz um espetáculo, 2 espetáculos, recitais, concertos e depois. Quer dizer, eu acho que quando a gente pensa, quando a gente fala aqui de desempenho da orquestra, desempenho do coro, das forças vocais e tudo mais, o desempenho só vai ser cada vez melhor quando ao longo do ano esse trabalho tiver uma continuidade. Quer dizer,
né? Quando um festival seja um ponto culminante de uma temporada, né? Eu acho que talvez em Manaus seja uma coisa mais bem resolvida, né? Que tem uma programação regular, com mais convidado do Brasil. Né? Eles vão fazer aqui em dezembro a primeira de Mahler, viu? É uma coisa importante, estão se organizando, vão juntar 3 orquestras, tem o patrocínio da Vale, na Orquestra Jovem aqui do Pará. Então, inclusive essa semana vai acompanhar o Nelson Freire, né? Pois é, momento invejinha. Ontem e hoje nós tomamos café da manhã com o Nelson Freire, que estava tão feliz. Me passa a salada novamente, por favor. Por favor. Então vamos encerrar, né? Esta meia hora teve. Fecchio, termina aí, vai, que hoje eu não tô com. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.